Sou Milene Rosenthal, psicóloga. Eu tenho especialização em terapia cognitiva comportamental. Sou pós-graduada em gestão de RH e eu tenho 2 certificações como Cyber Counseling pela Universidade de Toronto. Desde que eu me formei, eu segui a carreira em empresa, em recursos humanos, mas nunca deixei de atender na clínica, né? Sempre foi uma paixão minha na psicologia. Só que em 2010, uma pergunta mudou toda a rota da minha carreira, que foi: Milene, por que o psicólogo não atende na internet? Eu falei, olha, boa pergunta. Era uma amiga, ela estava terminando um relacionamento, e ela estava sofrendo muito, e ela viajava muito a trabalho. Então, toda vez que ela tinha que cancelar uma sessão, né, tinha um atraso no processo terapêutico. Saindo dessa reunião, dessa pergunta, eu comecei a pesquisar, percebi que lá em 2010 haviam já vários países com a terapia online avançada. O Brasil tinha uma resolução muito limitada, né, que a gente só podia realizar orientações, isso desde 2005. E aí houve a ideia de empreender, né, de lançar uma startup que pudesse conectar psicólogos e pacientes num ambiente seguro. E foi a primeira plataforma do país nesse segmento, né? Em 6 meses já estava com credenciamento do Conselho Federal de Psicologia e já atendendo pacientes. Tá, mas vamos entrar aqui no nosso tema, depois a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre essa área. Mas antes de falar de terapia pós-digital, eu acho que é interessante a gente abordar pelo menos 3 conceitos, porque parece pouco, né, mas terapia já é uma questão aí complexa, né, e ainda pós-digital, né? Então, eu vou abordar rapidamente para a gente também estar se situando e entendendo um pouco como é essa prática e as metodologias atuais. Bom, a era pós-digital. Parece que o pós é amanhã, né? Depois. Não, estamos na era pós-digital, né? A gente começa ali com uma revolução industrial, começam com as automações, isso no século XX. A gente, em 1969, tem já o lançamento, né, da primeira internet no mundo, pelos Estados Unidos, que foi o primeiro envio de e-mail pela ARPANET. Um outro momento que é marcante é o lançamento do World Wide Web, que aí democratizou realmente a internet no mundo, né, o www. 2004, o Orkut, alguns de vocês nem sabem o que é isso, né, pela idade, mas foi a primeira rede social forte, e muito expressiva, e o Facebook. Então, hoje, nós, né, isso foi um desenvolvimento que a gente fala da revolução digital, a era digital. Bom, então a gente está agora na era pós-digital, efetivamente, né, que nós estamos dentro do mundo virtual, do cyberspace. É que nós não percebemos porque é onipresente. A gente acaba nem percebendo mais que a gente está dentro desse mundo virtual. A gente percebe que está nesse mundo virtual quando a gente esquece o celular em casa, não é verdade? Não dá um desespero? Parece que você perdeu o chão, parece que você perdeu as referências. Então, esse é um significado importante, né? Então, a gente fala que a tecnologia é uma extensão do nosso corpo, né? Então, é esse momento que nós estamos. E o mundo virtual? Ele é virtual? Ele é real? Ele é real, né? Então, eu trouxe aqui um vídeo rápido, muito interessante. O Pierre Levy, 2 minutinhos, gente. É que eu gosto de escutar ele falando, porque ele é um dos maiores filósofos na área de cyberspace, mundo virtual, e ele define muito bem aí essa questão, tá bom? Você pode ir, por favor. Le monde digital fait absolument partie de la réalité, n'est-ce pas? Les ordinateurs, ils sont absolument réels. Les 0 et les 1, c'est des codes qui sont dans une mémoire qui est absolument physique et absolument réelle. Les écrans, ils sont absolument physiques et absolument réels. Et bien entendu, les corps vivants humains sont toujours absolument physiques et absolument réels. Bon. On va dire ce qui est virtuel, ce qui est non physique, ce qui est immatériel, et le monde de la signification, qui est le vrai monde virtuel, on va dire. C'est un monde qui commence avec le langage. Ce n'est pas un monde qui commence avec les ordinateurs.
Quand on est en train de parler maintenant, il y a deux aspects à notre langage. Il y a l'aspect physique, acoustique, hein, il y a le son, il y a l'atmosphère qui vibre, et qui fait bouger notre tympan. Ça, c'est la réalité physique. Mais en même temps, ces flots d'informations physiques portent une autre information qui est l'information sémantique, la signification que nous donnons au son. N'est-ce pas ? Et la signification, vous ne pouvez pas la toucher. Je vais donner un exemple. Vous pouvez toucher un être humain. Vous pouvez le voir, vous pouvez l'entendre. Le concept d'humanité, vous ne pouvez pas le toucher, vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas l'entendre. D'accord ? Donc c'est ça, l'abstraction du virtuel. C'est le concept. Et ça, on n'a pas besoin d'ordinateur. C'est depuis le début de l'humanité que nous vivons, disons, dans ce monde abstrait ou dans ce monde virtuel de la signification. Simplement, ce que font les ordinateurs, c'est que ils sont capables de manipuler d'une manière automatique les signes du langage. Mais la signification, c'est toujours dans notre esprit qu'elle existe. C'est comme si vous vouliez dire que l'esprit n'existe que depuis les ordinateurs. C'est complètement faux, n'est-ce pas ? L'esprit existe depuis le début de l'humanité. Interessante, né? Então, isso quer dizer que o mundo virtual ele é real. Existe uma presença efetiva de uma pessoa dentro desse mundo, né? Então, quando você manda uma mensagem, você coloca um post na rede social, você está presencialmente vivo ali, né? O que não está é o seu corpo físico, né? Mas as pessoas estão efetivamente, porque parece, o mundo virtual, né? Parece que é uma coisa longe, que é uma coisa diferenciada da nossa presença, mas não, né? Isso é importante. Tanto é que hoje a lei brasileira já incluiu vários crimes cibernéticos, né, na legislação, e ela julga e condena pessoas sem estar fisicamente presente, né? E um outro conceito importante para a gente entender as terapias no modelo pós-digital, né, é o conceito da psicoterapia. Então, basicamente, né, a psicoterapia é um conjunto de técnicas com embasamento científico. Isso é importante, gente, porque hoje em dia a gente está vendo vários tipos de terapias, é o coaching, é uma série de alternativas, mas a psicologia em si ela tem todo um embasamento científico, né, que busca ajudar uma pessoa no seu autoconhecimento, né, a entender as questões internas, as questões da vida, e aí ajudar nesse desenvolvimento. E para que a terapia ela possa ser um sucesso, isso é fundamental, ela precisa de dois fatores: o vínculo e a confiança no terapeuta. Sem esses dois fatores, fica muito difícil uma pessoa ter uma segurança em falar as coisas íntimas, pessoais, as emoções. Então, esses dois fatores são fundamentais para que a gente consiga ter o maior sucesso com o nosso paciente. E já falando aí um pouquinho, né, da terapia à distância, as terapias no mundo virtual, eu trouxe aqui o Freud, né, o Freud, que eu acho muito interessante essa analogia. Em 1910, o Freud já trocava cartas com o paciente. Ele dava orientações aos seus pacientes, ele fazia intervenções à distância, sem ver o paciente. E no consultório, o Freud, ele atendia do lado, né, no divã, porque ele entendia que, se ele ficasse na frente do paciente, isso podia sugestionar, né, influenciar todo o conteúdo vindo do inconsciente do paciente. Então, como ele trabalhava com conteúdos, pensamentos livres, então ele entendia que a melhor forma de trazer todo esse conteúdo era sem
estar olhando para ele. Então, quando a gente fala, puxa, né, essas terapias online, à distância, e o olho no olho? Olha o pai da psicologia. Né? Agora, o charuto ali não era brincadeira, né? O paciente receber aquela charutada todo dia ali, fumaça, né? E já falando das terapias atuais, né, a psicoterapia online, ela é recente, né, no mundo. O primeiro paper divulgado no mundo foi em 1996 pela Universidade de Toronto. A motivação deles em pesquisar uma alternativa ao tratamento presencial é porque o Canadá, né, no inverno, neva muito. Então, chegava no inverno, as pessoas não conseguiam sair das suas residências para continuar a terapia. E eles começaram a pensar em metodologias, né, e alguns estudos para um atendimento à distância. A internet, naquele momento, já estava bem desenvolvida. Né? Eu tive a alegria de fazer as 2 formações de cybercounseling com esse núcleo, que foi fantástico. Hoje eu sou professora português do núcleo de cybercounseling da Universidade de Toronto, já formei 2 turmas em português. E então eles desenvolveram uma técnica. E em todo o mundo existem vários estudos que comprovaram já a eficácia da psicoterapia online, à distância. Inclusive, um estudo muito interessante da Universidade de Zurique acompanhou 2 grupos, né, de pessoas com diagnóstico de depressão, onde eles perceberam que, no final do tratamento, o resultado foi equivalente. E até interessante, porque a depressão ela dá um desânimo muito grande para a pessoa. Né? Ela perde energia, ela não quer sair de casa, e com o online isso ajuda. Né? Quer dizer, o computador está ali, ela pode acessar a qualquer momento. No Brasil, a primeira resolução foi em 2005, como eu citei. Tive a alegria também de participar de todo esse movimento, junto ao Conselho Regional de Psicologia, para a revisão da resolução. E, o ano passado, em novembro, o Conselho Federal de Psicologia aprovou a psicoterapia online no país. A psicologia é a primeira área de saúde no país que tem uma regulamentação de atendimento à distância. Né? A telemedicina está chegando aí o ano que vem, né? Deve acontecer em junho, então logo a gente vai também, além dos psicólogos, os médicos irão atender. Né? E como é que funciona a psicoterapia online? Eu trago aqui o exemplo da Telavita, que é a plataforma que eu estou à frente, né, que eu sou uma das fundadoras. Mas hoje você tem algumas plataformas, alguns sites que já realizam esse trabalho, marketplaces, né, que, enfim, vários nomes aí. Mas, basicamente, né, o paciente ele entra no site, ele faz uma pesquisa dos psicólogos. Eu acho que isso é bem interessante, porque ele já consegue ter um contato com o histórico, a experiência profissional, a formação. Isso já gera uma empatia importante com esse psicólogo. Né? Ele compra a sessão e, no dia e horário, tanto o paciente como psicólogo se encontram numa sala virtual segura. Gente, é fundamental a segurança nesse tipo de atendimento. Skype e WhatsApp não são ferramentas seguras. A gente tem que pensar que a sala virtual ela tem que ser blindada. Por quê? Porque a pessoa está falando coisas muito íntimas, pessoais ali. Imagina se você tem um vazamento dessas informações. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a segurança em tecnologia. Não é porque estamos num ambiente tecnológico que a gente tem que perder a seriedade e a ética desse trabalho. E também a gente já está vendo, né, várias iniciativas, né, com chatbot. Eu trouxe esse exemplo aqui, que é o WebBot da Universidade de Stanford, onde eles estão, com base em terapia cognitiva, eles estão tendo resultados muito positivos com os pacientes. Obviamente que isso requer muito estudo, muita validação ainda. Houveram alguns erros já, né? A gente tem que ter essa preocupação, mas todos os indicadores já sinalizam que a inteligência artificial já está ajudando efetivamente pessoas só com trocas de mensagem. Então, aqui o robô ele troca mensagens, ele já vai identificando o humor, né, do paciente, como é que ele está, e já vai também enviando mensagens de intervenção. Tá? É bem interessante. Nessa linha, a gente tem os robôs. Né?
Aqui eu trouxe um outro exemplo da Universidade de Birmingham, na Inglaterra, que foi pioneira. Esse aqui é o robô Max. Ele é totalmente programado para tratar crianças autistas, né? Essa menininha, a Lib, ela tem 5 aninhos, ela é autista, e antes de ter a interação com o robô, ela só conseguia ficar presa a uma atividade por 10 minutos. E ela tinha muita dificuldade de interação social. Depois de 1 ano, ela consegue já ficar 20 minutos presa numa atividade, e a interação dela social melhorou pra caramba, né? Então, e é muito interessante, porque o grande desafio da inteligência artificial, né, que os cientistas hoje têm, e é um desafio, é identificar as emoções. Certo? Porque os dados, né, qual que é como eu posso dizer? Os dados, porque eles têm uma velocidade muito grande em processar muita informação, mas eles não conseguem ainda reconhecer a emoção do ser humano. Né? Mas lembra quando eu falei do vínculo, né, da confiança no terapeuta? Olha o beijo que ela dá nele. Né? Mesmo que o robô não tenha um vínculo com ela, ela já criou um vínculo com ele, e por isso que funciona, por isso que tem resultado. Né? Muito interessante. Bom, lógico, a gente está falando de terapias no mundo pós-digital, mas a gente não pode deixar de falar sobre o que está acontecendo hoje. Eu acho que é uma reflexão que eu trago, né, até pensando o quanto a importância da tecnologia no momento atual para nos ajudar a combater esse problema. Não só o Brasil, como o mundo, está passando por uma epidemia de transtornos mentais. Eu trouxe alguns números para vocês terem uma ideia disso, eu não sei se vocês já estão acompanhando. Por exemplo, a ansiedade. Né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Né? Estima-se que aqui 18,6 milhões de brasileiros sofram de ansiedade. A depressão. Em 2018, a depressão foi o 3º maior motivo de afastamento nas empresas. Ela só perde para acidente de trabalho e LER, que é aquele problema de movimentos repetitivos. Né? O suicídio. O último dado que eu consegui, que foi em 2016, pelo Ministério da Saúde, né, 11.433 mortes por suicídio. Isso identificado, porque muitas vezes o suicídio ele não é identificado como suicídio. Né? A pessoa ela pode, né, fazer algo ali para realmente perder a vida, mas configura um acidente ou configura uma outra coisa. Isso quer dizer que a cada 46 minutos uma pessoa tira a vida no Brasil. Né? É algo muito, muito sério e a gente precisa começar a olhar para isso urgente. Né? E aí, quais são os desafios? Né? Então, primeiro, o estigma. Falar de saúde mental ainda é um obstáculo. Eu acho que, por muito tempo, a gente negligenciou a saúde mental. É muito mais fácil você falar de uma doença biológica, uma doença física, mas a saúde mental ela sempre foi negligenciada. Né? Quando você fala, eu vou ao psicólogo, vou ao psiquiatra. Né? Nossa, as pessoas têm preconceito ainda. Né? Sempre foi muito colocado embaixo do tapete. Né? Ah, o meu filho está meio tristinho, mas isso daí passa, é uma fase. Né? Sempre amenizando, sempre deixando para lá. Né? Então, a informação é algo que a gente precisa cada vez mais levar para a população. Né? Informar quais são os sintomas, quais são as doenças, né? Como tratar, quem procurar, qual o profissional. Né? Isso vai ajudar e muito. Um outro problema é a escassez de profissionais. Peguei esse número ontem no Conselho Federal de Psicologia. Hoje, no Brasil, existem um pouco mais de 358 mil psicólogos ativos no país. E essa realidade aqui equivale aos psiquiatras também, tá, gente? É mais ou menos igual. Se a gente pensar nos números que a gente falou de ansiedade no outro slide, a média seria de 1 psicólogo para 82 pacientes. Isso só o diagnóstico de ansiedade. Né? Então, quer dizer, fora os outros transtornos. O acesso. Né? A maioria desses psicólogos está no sul e sudeste. O resto do país tem uma carência absurda.
de profissionais. A maior centralização fica aqui mesmo. E aí eu trouxe aqui a fala, né, do secretário de Saúde do Reino Unido, Matt Hancock. Ele está investindo muito em novas tecnologias. E ele fala, se o NHS, que é o sistema de saúde inglês, não adotar novas tecnologias, nós não vamos sobreviver. Então, um bom momento, né, para a tecnologia vir trazer aí essa facilidade para a saúde, para a gente poder ter recursos e poder ter um bom enfrentamento. Né? Eu, particularmente, na plataforma, a gente hoje tem mais de 150 psicólogos atendendo, né, todos os dias. A gente atende pessoas do Nordeste, pessoas acamadas, né, que não teriam condições nenhuma de sair de casa e fazer uma psicoterapia. E a psicoterapia ajuda muito, por exemplo, pessoas com câncer, né, avançado. Isso dá uma melhora no astral, melhora, né, um otimismo muito grande. Nós temos um psicólogo que atende em Libras. Essa semana foi o primeiro atendimento em Libras que nós fizemos. Olha quanto acesso, né, que a tecnologia nos traz. Né? Nossa, eu estou apertando. E o futuro? Estamos na era pós-digital. E agora, gente? Para onde vamos? Who knows, né? Quem sabe, né? Então eu trouxe aqui uma fala do Yuval Harari, acho que vocês devem conhecer, ele está em alta, né? Quer dizer, ele vendeu milhões aí de livros no mundo todo. Para mim é um dos caras que mais entendeu um pouco da história da humanidade e consegue explicar um pouco como nós estamos hoje. Gosto, para mim é um cara que consegue ter essa percepção. E ele fala, os algoritmos entendem você melhor do que você mesmo se entende. É mentira isso? É assustador, né? Eu mesmo, quando eu vou comprar algo na internet, eu vou no Reclame Aqui, eu vou buscar informações, né? Eu realizo comparações dos produtos das lojas. Quem me garante que não é o algoritmo que está fazendo... né? Fora outros exemplos aqui que a gente pode te citar, né? Mas é melhor não... porque assusta, né? E aí, quando perguntam para ele, e aí, qual será o futuro? Ele mesmo fala, não sabemos. A velocidade de informação, a velocidade de como as pessoas estão, né, a sociedade se organizando a cada tempo, culturalmente, etc., não dá para saber. Né? Mas isso aqui é um ponto importante. Aí ele fala, os algoritmos têm o poder para manipular seus sentimentos e substituir completamente suas decisões. Eles não precisam te conhecer perfeitamente. Para hackear, só é preciso conhecê-lo um pouco melhor. O que já é razoável, porque você mesmo não se conhece tão bem. Tenho certeza que ele está falando a verdade. Né? Por quê? O autoconhecimento é fundamental hoje. Eu acho que muito do que ele está falando aqui explica a epidemia de transtornos mentais que a gente está enfrentando. As pessoas vivem numa velocidade, vão vivendo a vida no automático, e quando elas param para enxergar o que está acontecendo, para onde elas estão indo, vem aquele vazio. Porque carece de autoconhecimento. As pessoas não estão conseguindo identificar os seus propósitos, o que elas querem, o que fazem bem para elas. Se você não tem um bom autoconhecimento, você não consegue desenvolver um bom papel na sua família, no seu trabalho. Né? Você não consegue tomar boas decisões. Né? Então, quer dizer, o que ele está falando? Que o maior empoderamento que uma pessoa pode ter é se conhecer. A transformação, ela não vem de fora para dentro. A gente sempre está esperando que as coisas mudem para a gente, estar mudando. Não. Nós somos o agente de mudança. Isso é cada vez mais claro na minha cabeça. A gente antes passou por uma era da informação, conhecimento. Qualquer coisa que você queira, Google. O grande desafio é hoje se relacionar. Pensem no último colega do trabalho de vocês que foi demitido. Muito provavelmente não foi por uma carência técnica, ou porque ele não conseguiu fazer tecnicamente algum trabalho, mas muito provavelmente foi por um problema de relacionamento, conflito com o chefe, conflito na equipe. Né? Então, o grande desafio do século é
o relacionamento e, para a gente poder cada vez melhorar, o autoconhecimento. Se eu me conheço melhor, eu identifico meus objetivos, o meu propósito de vida. Com isso, eu consigo tomar boas decisões. Tendo boas decisões, eu fico mais próximo de onde eu quero chegar e eu sou mais feliz. Certo? Faz sentido? Né? Então, eu acho importante, né, essa reflexão dele. E assim, finalizando, né, puxa, né, você é psicóloga, mas falando de tecnologia, realmente eu amo tecnologia. Adoro esse mundo, né? Mas por quê? Porque eu visualizei uma forma de melhorar o acesso e democratizar a saúde no país. Né? Vi que a gente, podendo atender pacientes à distância, a gente conseguia um bom resultado e a gente conseguia acessar muitas pessoas que precisam de atendimento e não conseguiriam se fosse presencialmente. Mas, como psicóloga, né, eu, obviamente, acho muito importante a interação humana, o calor humano, o abraço, o contato, isso é fundamental, né? Nós somos seres sociais. Então, eu queria finalizar aqui com a frase do Jung, né, quando ele fala o seguinte: conheça todas as teorias e tecnologias, né, domine todas as técnicas, mas, ao tocar uma alma humana, seja apenas a outra alma humana. E é isso que eu faço com meus pacientes online. Obrigado.